Agora 7h18, hora de falar de esporte. Abner Luiz já entrou em campo. Bom Olá, dia. Cris, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Um final de semana que promete para os nossos clubes na Série C do Campeonato Brasileiro. Nos colocamos nessa situação. Não sabemos ainda se de repente vamos pisar na zona do rebaixamento até o final dessa primeira fase ou se vamos conquistar uma vaga ou duas vagas, até porque matematicamente ainda é possível, né? Exatamente. O Paysandu quer se manter no G8, inclusive, né? Vai lutar para isso. E dentro de casa, né? Dentro de casa dá um conforto a mais com a presença do seu torcedor, que não é o torcedor que o Paysandu é acostumado a ver no estádio, mas como assim, Abner? Mulheres e crianças apenas vão ter acesso a Curuzu nesse jogo, mas não deixam de ser torcedores super especiais que devem empurrar o papão em busca de uma vitória. Verdade, falamos inclusive sobre essas penalidades do Paysandu ontem por aqui, viu, Abner? Então vamos lá falar desse jogo. Domingo, Dia dos Pais, terá um encontro entre Paysandu e a Fiel Bicolor. Na Curuzu, o Papão vai enfrentar o Náutico do Recife. Tem um cara querendo muito estar entre os titulares do técnico Hélio dos Anjos. Veja só. Fazia tempo que Bruno Alves não era titular, pois no final de semana ele reeditou a dupla de ataque com o Mário Sérgio. Os dois jogaram juntos em diversas oportunidades no início do ano. Eu e o Mário, a gente já desde o início do campeonato jogando dessa forma, a gente se entende bem, né? Ali eu tive as duas oportunidades ali, não tive a felicidade de colocar bem para ele, mas o que o professor está em colocar em campo, a gente está bem treinado, bem preparado, bem fisicamente, todos estão bem preparados e quem ele acionar, a gente vai estar 100% para ajudar o Paysandu. Bruno Alves não começava jogando desde a derrota para o Botafogo na Paraíba em junho. O atacante está querendo manter esta vaga. O time segue a preparação para o jogo do final de semana contra o Náutico na Curuzu. O primeiro de 2 confrontos seguidos em Belém. Quem vai continuar fora é o lateral direito Nino Paraíba. Ele pegou 480 dias de punição e multa de R$40 mil por causa de manipulação de resultados. A gente ficou triste, né, com essa punição que teve, a gente conversou quando ele chegou aqui, ele se arrependeu, foi um erro que ele cometeu, está bastante arrependido, e é um cara que chegou, tá agregando bastante para a gente no grupo. Espero que consiga o efeito suspensivo aí para que ele possa nos ajudar aí na sequência da competição. Foi feito um acordo entre todas as partes que se acontecesse algo que acabou acontecendo, o atleta não receberia nenhum valor, né? O clube não vai ficar em nenhum momento no prejuízo, né? O jurídico do clube está dando todo o apoio necessário, com o jurídico, né, do atleta. Pode ser que a gente dentro de alguns dias tenha uma reviravolta, uma possibilidade de um efeito suspensivo. Caso contrário, o Nino volta para sua residência. Outra punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva atingiu o Paysandu de forma direta. Por causa das confusões no jogo contra o Operário fora de casa, o time bicolor vai cumprir 2 partidas apenas com a presença de mulheres e crianças. Isso para depois desse jogo contra o Náutico. Apesar desta decisão, o atacante Bruno Alves se manteve confiante em bons resultados. A nossa torcida aí, a gente sabe que nos ajuda muito, nos empurra aí o tempo todo, vai fazer um pouco de diferença sim, mas não vai interferir dentro de campo não, que a gente vai conseguir a vitória também. Portanto, para domingo, todo mundo está convidado a lotar a Curuzu. O Dia dos Pais promete ser inesquecível. É uma data muito especial para quem é pai, né? E espero que a gente possa dar uma vitória aí para todos os pais, principalmente para mim também essa vitória vai ser muito boa para a gente, então o maior presente aí que seja essa vitória aí para todos aí, passar o domingão com os filhos felizes e tranquilo. O Bruno Alves, para quem está em casa acompanhando a gente, ele é um atacante de muita entrega, né? De muita intensidade nos jogos, inclusive sendo destaque na parte física. Já a parte técnica e até mesmo a parte tática, ele não tem uma boa regularidade. Em virtude disso, ele não ganhou essa posição no titular nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Mas um jogador que o Paysandu pode contar para todo momento. Aquele famoso pau para toda obra, né? Como se fala no ditado popular. Então, é um jogador que está pronto, está pedindo passagem para continuar nesse time titular, e é um dos caras que tem a confiança do técnico Hélio dos Anjos, porque se não tivesse, ele não teria o levado ano passado do Remo para a Ponte Preta.
na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora o Hélio reencontra o jogador na Curuzu. A respeito dessa punição do Paraíba, assistindo a entrevista aqui, da bela matéria que fez o Breno, aí no Paysandu, do executivo de futebol, o Ari, quando ele deixa muito tranquilo o torcedor de que estava tudo certo com o jogador e que o Paysandu não está tendo prejuízo financeiro nenhum. Aí eu pergunto, quem pagou a passagem para o jogador vir? Quem paga a hospedagem do jogador, a alimentação e o contrato que ele assinou? Foi fictício, não tem um valor ali a ser pago? Mas vamos esquecer tudo isso, porque isso não tem muita importância quando a gente percebe que o Paysandu traz jogadores que pouco produzem, depois colocam na justiça e o clube aumenta o seu endividamento. Acredito que o que o Ari deveria ter pensado no momento dessa contratação, e até mesmo o próprio presidente do Paysandu, é a marca, a camisa de um clube gigante no futebol brasileiro, no futebol do Norte e Nordeste, por que não? Inclusive com passagem por Libertadores, e você pegar a camisa e dar para um jogador que se vendeu, e todo mundo no Brasil sabia e sabe que esses jogadores que estavam na fila para irem a julgamento seriam punidos. Está aí, pegou 1 ano. Claro que o companheiro de equipe vai dizer que ele se arrependeu, vai fazer o carinho, é um ser humano, merece uma segunda oportunidade, é verdade, mas a justiça não quer dar em menos de 1 ano. Então a preocupação que deveria ocorrer não é de quanto se gastou para trazer o atleta, ou até mesmo o desperdício de não poder ter trazido outro de repente, até porque o mercado não tem muita coisa a oferecer e é um excelente jogador, padrão Série A. Mas qual é o momento que o Ari, o presidente do Paysandu, eles se interessaram pela imagem do clube? Porque esses jogadores que foram hoje punidos, todos os clubes que estavam jogando se livraram deles rapidamente. Aí o Paysandu vai lá e abraça, né? Abraça o erro, aí fica difícil. São perguntas que a gente vai continuar se fazendo. Queríamos uma resposta, mas no meu acredito caso, que Thaís, não é nem pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. Porque você desrespeita a sua camisa. Sim, entendeu? A pergunta que a gente faz é por que o Paysandu contratou mesmo sabendo? Mas, enfim, vamos seguindo? Excelente colocação, é isso mesmo. Vamos seguindo, porque tem Náutico aí, que é adversário de domingo do Paysandu, está brigando por uma classificação, mas a torcida do Timbu não anda muito satisfeita, viu? Como mostra aí a repórter Sara Porto. São 6 jogos de invencibilidade. Mas nos últimos em casa, a trilha sonora ao fim das partidas não tem sido muito positiva, não. Vaias e xingamentos direcionados ao time e ao técnico Fernando Marchiori. E nestes mesmos 6 jogos não repetiu a escalação nenhuma vez. O que ele está metendo de errado é o seguinte, veja, esses 3 jogadores no Náutico que não podem sair do time. João Magabeira, Braia e Souza, que é os 3 homens que mexem com a bola, botam o centroavante na cara do gol, entendeu? E Souza que não sai mesmo, que Souza é o homem da bola parada. O problema é que as constantes mudanças de Fernando Marchiori não têm desagradado apenas a torcida. No elenco, essa situação também não foi tão bem recebida. O atacante Matheus Carvalho, que não vem sendo muito usado pelo treinador, curtiu uma postagem crítica a Marchiori, que abordava justamente a escalação. Eu acho que não tem aqui picuinha, eu não vejo jogador pelos cantos falando mal, porque não está jogando ou porque está jogando. Eu não vejo isso, eu vejo o grupo que quer conquistar esse objetivo, que é estar entre os 8 e depois ir para o mata-mata, né? Eu não quero dar mais ênfase nisso, eu acho que foi resolvido. Na reapresentação do elenco, o encontro entre Matheus Carvalho e o treinador já foi natural. Sem alarde, conversaram ali de boa e depois o atacante foi para o treino junto com os atletas que não foram titulares na partida contra o CSA. Até porque agora o Náutico não pode se dar ao luxo de viver um ambiente ruim. A gente sabe da pressão, né? A gente está entre os 8, que nesse momento o principal objetivo é classificar. Não importa em 8º ou em 1º. O importante é ir para a próxima fase, que é outro campeonato. Em 3 jogos, a primeira fase da Série C será decidida. E uma não classificação, aí sim, deixaria o clima bem pesado. A gente está precisando perto de ponto para subir. Porque falta 3 jogos só, né? 3 jogos.
Então, reforçando que Paysandu e Náutico jogam no domingo na Curuzu, o ge.globo.pa vai transmitir a partida em tempo real. É só você acessar. Então, Abner, esse climão aí no Náutico, será que é vantagem para o Paysandu? Olha, o Náutico, ele, se tivesse... O Náutico repete o Remo, sabe? Não na pontuação, mas nos jogos dentro de casa, ele tem empatado, inclusive contra o Remo, empatou em 0-0. Isso tem trazido muita cobrança por parte do torcedor pernambucano. É um confronto que nos arremete a lembranças bem interessantes, quando a gente enfrentava essas equipes de Recife, né? Tanto o Remo quanto o Paysandu, agora a vez do Paysandu, e também nos lembra, infelizmente, erro assumido pelo árbitro daquele fatídico jogo, quando o Paysandu fez uma bela partida contra o Náutico, dentro dos aflitos, e um pênalti tirou o Paysandu. Depois foi para as cobranças de pênaltis e acabou tirando o Paysandu do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico não tem culpa disso, é claro, foi um erro de arbitragem, mas ficou engasgado. E esse jogo, além do tamanho dele, da importância que para o momento do Paysandu, para carimbar esse G8 mais ainda, traz essa lembrança. Mas que seja pacífico, tranquilo, e que isso motive o torcedor a ir ao estádio, as crianças e as mulheres, gritar ainda mais, torcer ainda mais por uma vitória. Aí a sua pergunta que você colocou, desculpa, a questão se conturba. O ambiente do futebol ele nunca é tão saudável. São 30 jogadores, todo mundo querendo jogar. Quem está no banco quer a cabeça na bandeja do treinador, quem está jogando, o treinador é o melhor do mundo. Então, que sejam profissionais, represente a sua camisa, que é muito grande, a do Náutico, e do seu torcedor também, mas que dê papão, né? Verdade. E olha, é um cenário meio complicado mesmo. Você não sabe, mas eu sou ex-atleta de futebol, foi por isso que eu abandonei, né? Ex-atleta de futebol? Show de bola. Entendeu? Não tinha essa informação, precisava dela. Aposentei a chuteira, por conta dessas histórias, né? Enfim, eu era titular e aí muita gente queria o meu lugar. Thaís, como a gente trabalha com transparência, o Márcio, que está dirigindo o programa, acaba de dizer que tudo que você está falando é verdade. Com certeza. Que bom que até o Márcio concorda com isso. Mas vamos falar do Remo porque viaja amanhã para o Amazonas. Domingo o Leão enfrenta o Manaus pela Série C. E aí para a partida o técnico Ricardo Catalá volta a contar com o meia Rodriguinho, liberado depois de cumprir suspensão. E foi justamente ele que conversou ontem com a imprensa. Entre os assuntos, a busca remista por uma vaga na próxima fase da competição. Vamos ver aí um trecho. Foco nesse jogo, buscar os 3 pontos, que é o nosso objetivo, com muito respeito pelo adversário. Sabemos que eles têm pontos fortes e temos total condição de buscar os 3 pontos nesse jogo para poder depois pensar na sequência do campeonato. A gente mira e sonha com a classificação, mas precisa ser passo a passo, jogo a jogo. Óbvio que o objetivo final é classificar, a gente sonha com isso, mas a gente só vai conseguir chegar lá se a gente somar os 3 pontos contra o Manaus. Manaus e Remo se enfrentam no domingo no Amazonas. A partida também vai ter transmissão em tempo real pelo ge.globo.pa. Olha, o bom de tudo isso, que os 2 jogos serão no mesmo horário, né? Por que isso é bom? Porque ninguém seca ninguém, cada um torce para o seu e segue o barco. Mas em relação ao clube do Remo, ele vem de 2 vitórias dentro de casa, está respirando, né? Expectativa, e essa vitória é um jogo difícil, é um jogo em Manaus. A gente vive um calor aqui, é verdade, só que em Manaus a gente sabe como é forte também, principalmente para os jogadores que não são da região. Mas isso não deve ser um empecilho, não, e a gente torce para o Catalá. Vamos torcer para que o Catalá bote em campo nesse jogo uma equipe que defina a partida ao fazer o gol e não traga o desespero dos minutos finais como tem acontecido. O grande problema do Remo, principalmente nesses 2 jogos, apesar de ter vencido, aí, Abner, você está falando só do problema, não fala da qualidade? Não, a gente vai chegar na qualidade. É que quando precisa fazer as trocas, Thaís e torcedor azulino, aí vem o desespero, a gente sente uma queda de rendimento muito grande. É inadmissível chegar no final dessa primeira fase e você ver jogadores que não têm condições de jogar mais de 45 minutos. Fica parecendo um futebol amador, né? Agora, por que não, Abner? Porque os jogadores ficaram muito tempo no banco, jogadores que ficaram muito tempo comendo e dormindo no departamento médico, e aí o tempo ruim, jogadores que fugiram da responsabilidade de estar dentro de campo, porque quando vem uma torcida gigante,
tremem as pernas. Essa é a grande realidade. Pelo menos a minha eu vejo dessa forma. E para esse jogo contra o Manaus, o que a gente espera é que com a entrada do Rodriguinho, o Muriqui possa jogar à vontade no comando de ataque, encontre um parceiro para o Muriqui para dar essa velocidade que o time precisa, porque depois que o Pedro Vitor deixou a equipe, o Catalá tem tentado pela direita, tem tentado pela esquerda, mas o material humano a gente sabe que não é muito bom. Não é uma questão de sorte, mas se os bons ventos estão batendo e trazendo, inclusive, uma possibilidade matemática de classificação, que bata bastante vento em Manaus no domingo para trazer para o Remo conseguir. Por que não sonhar, né? Aí o torcedor fica com dois sentimentos. Sim. Né? Aqueles mais preocupados dizem assim, um empatezinho tá bom, Série C ano que vem, vamos tentar de novo. Aquele torcedor que não interessa o tamanho do problema, a gente quer comemorar e ter a expectativa de um acesso. Aí, irmão, vai torcer pelo 0-0 mesmo, acreditar que o Remo vai conseguir trazer esses 3 pontos de Manaus. Você acredita, Pedro? Olha, enfim, tudo é possível aquele que crê. Eu acho que a minha resposta... Cara, é só lembrar, o Paysandu, destroçado, tinha acabado de perder dentro de casa, na chegada do Hélio, foi lá, arrancou uma vitória, pô. Não é verdade? Verdade. O Remo vive até o melhor momento do que o Paysandu naquela situação. Não vem de uma derrota, vem de 2 vitórias. E lá em Manaus, tem mais remista que torcedor do Manaus. É mesmo? Pode ter certeza disso. Como tem mais bicolor do que torcedor de Manaus. Porque a população de Manaus, 70% é formada por torcedores de Remo e Paysandu. Estou brincando, claro, mas uma presença sempre marcante no estádio e que se comportem, hein? É para ir assistir futebol. Isso aí, gostei. Recado final é super importante mesmo. Mas vem cá, me diz uma coisa. Hoje é sexta-feira, eu comecei o jornal falando, será que todo mundo vai sextar? E para sextar muito bem tem que se mexer, né? Exatamente. Durante a semana a gente recebe os vídeos do telespectador da TV Liberal. E, Abneu, cadê meu vídeo? Cadê meu vídeo? Calma, vai dar tudo certo. Vamos rodar a vinheta para ver o nosso Te Mexe? Vamos lá. Vamos lá. Então, para você que se mexeu durante a semana, mandou vídeos para a gente, está na hora de se ver no seu esporte preferido. Vamos lá. TV Liberal! Se mexe, vem nadar com a gente! Bom dia, Pará! Vem nadar com a gente! Se mexe! Diretamente de Curuçá, dando aquela corridinha, porque não pode ficar parado. Vem, te mexe! Alô, alô, povo do Te Mexe, estamos aqui direto da Pratinha. Bom dia, pessoal do Bom Dia Pará. Te mexe, vem correr comigo. Alô, galera do Bom Dia Pará, mexa-se! Gente, que bacana, que energia, né? Eu gostei dessa pedalada no final aí, viu? Sem bola, sem tudo imaginário, mas estava se mexendo e já estava valendo. E são tribos de vários esportes, né? A gente foge do futebol, que a gente já fala muito de futebol, e a gente vê pessoas praticando. Aí a gente viu ciclismo, canoagem, natação, corrida. O pessoal da corrida. Hoje pegou falta o pessoal do beach tênis, né? É verdade, mas calma que eles vão aparecer por aí, em breve. Você, inclusive, nunca deu moral para o nosso quadro, né? A Priscila já deu, o Márcio disse que... Não, o Márcio só movimenta assim, a mexida dele é só da mão. Só essa, exatamente. Só a mão, e fazia não tem assim, nada. Fazia assim no fone, no fone, exatamente. E assim também, é o Pix. É o Pix, é verdade. Esse é um rapaz abonado, esse nosso DJ, né? Não é fácil, não. Olha, então manda pra gente durante a semana o seu vídeo para que na próxima sexta-feira você se veja aqui no Bom Dia Pará. E como o fim de semana é Dia dos Pais, a gente tem aí os pais, né, que torcem para Remo e Paysandu para a gente poder acompanhar. Vamos lá, Abner, vai começar a surgir aqui, ó. A gente tem o Alan e o filho Gabriel, todos dois aí torcendo para o Papão, são torcedores do Paysandu. Outra imagem que a gente também vai dividir é aqui, ó, o Naldo Paixão e a filha Alice. Olha aí, com a blusa do Flamengo, do Remo. Gente, fiquei na dúvida, porque Flamengo. Mas é Flamengo, né? Por favor, Thaís, vamos lá, Flamengo. Temos aqui também a outra, o André e a filha Isabela Lemos. Aí sim são torcedores do Remo.
mandando aqui também a sua foto. E outra imagem que a gente tem é aqui dos mini bicolores, Maria Luísa e o Enzo Rafael. Temos mais? Temos mais uma, dessa vez o Marco Pai e o Marco Júnior, também aí torcedores do Paysandu. Tá faltando mais torcedores do Remo para a gente dar uma equilibrada aí nessa participação. Então, se você quiser mandar a sua foto, ainda dá tempo. O Abner daqui a pouco retorna, né, Abner? E a gente vai trazer mais fotos, com certeza. E aquele pai e filho com a camisa do Flamengo não devem ter amanhecido muito bem hoje. Pois é, a notícia não foi... Da desclassificação. Mas é olho gordo do Márcio Lins. Quero dizer, a toda a comunidade flamenguista que mora aqui no norte ou em Belém, tudo é culpa do Márcio Lins. É? Ele fica secando o Flamengo, é uma coisa Inclusive, eu tomei absurda. um susto. Era madrugada, a gente fica na redação acompanhando o Hora 1, e aí eu estava com fone, escutando ali uma música, quando eu vejo o Márcio grita na redação, meu Deus! Aí eu disse, pronto, o que é? Um assalto com refém? Estava passando na hora, no Hora 1. Olha, o Flamengo que perdeu, é verdade, faz sentido. Se o Márcio permitir, tiver tempo, vou dar uma cornetada. Não pode um clube que tem o maior número de torcedores no país e fatura perto de 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano, ter jogadores muito distantes, até em idade também, e desinteresse num elenco como esse. É muito triste para o torcedor rubro-negro como nós, no caso eu. Ei, te mexe e volta depois, tá? Daqui a pouco eu te volto. Até mais, Abner. E veja... 8 horas e 10 minutos, vamos voltar a falar de esporte. Te mexeste tanto que caiu aí, né? Televisão é assim, minha gente. Aqui deu uma caidinha aqui, mas rápido a gente já resolveu, já está tudo certinho. Então vamos lá, vamos seguir a nossa partida. A bola está rolando. Vamos falar então, portanto, agora sim, vamos falar do Paysandu. Papão joga em casa nesse domingo, como torcedor bicolor já está para esgotar os ingressos contra o Náutico, que é uma equipe forte da Série C do Campeonato Brasileiro, tradicional do futebol nacional. Está com um probleminha interno lá de jogador com treinador. O jogador disse que não jogaria mais com o treinador e depois deram uma multa. Ele disse, não, está tudo bem, está tudo em paz, bora para esse jogo em Belém. E o Papão só tem um caminho a seguir, que é o da vitória. Essa vitória, esses 3 pontos, caso venha a ocorrer, será importantíssimo, porque o Paysandu, ele finca o pé no G8, tem mais 2 partidas, tem muita gente próximo ali, e jogando dentro de casa não tem outro segredo, não tem outro caminho a seguir que não seja o da vitória. E essa é a expectativa do torcedor bicolor e chega a ser nossa, claro, a nossa expectativa também. Para esse jogo, o L vai poder contar praticamente com todo o elenco, né? O Bruno Alves, que foi o personagem da matéria que a gente rodou no primeiro momento, pede passagem, quer essa vaga de titular ao lado do Mário Sérgio no ataque, que seja um Papão leve, que seja um Papão empolgado com uma torcida diferente, já que só crianças e mulheres poderão fazer parte do jogo, né, em virtude da punição, e que seja um domingo abençoado para o Bicola às 4 da tarde, com muito sol para fritar a cabeça aí dos pernambucanos, como se lá em Recife não fizesse calor também, né? Tem Remo também no domingo. Rapaz, só que é lá em Manaus. Né? Lá em Manaus, fora de casa. O Remo sai dos 2 jogos no Mangueirão, com 2 vitórias, apertadas sim, sofridas sim, com requinte de crueldade também, principalmente com o São Vinícius aí pegando uma bolada no rosto e salvando o clube do Remo do empate. Mas enfim, vai para esse jogo contra o Manaus, tentando repetir o que fez o seu maior rival, que saiu de Belém com uma derrota, foi encarar o futebol amazonense de frente e conseguiu uma vitória. E quem sabe o Remo não venha a conseguir isso também, que o Catalá possa contar com o melhor número de jogadores e mais. Que quem mostrou nos últimos 2 jogos que não tinha a plenitude, né, da forma física, que possa estar mais inteiro para poder ajudar o clube do Remo para 2 situações. Um empate, fugir do rebaixamento, e uma vitória, continuar brigando pela classificação, Thaís. Então tá certo. Na segunda-feira a gente acompanha os resultados desses jogos. Pode ser? Feliz Dia dos Pais para você, para todo mundo que está em casa, e que os pais bicolores e azulinos tenham um domingo de paz. Exatamente. Tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau, Abner. Feliz Dia